Pessoal, muito boa noite a todos. Salão de estudos aqui do Centro Espírita Vinhas do Senhor, aqui em Pouso Alegre. Todos que estão nos assistindo, nos acompanhando através das redes sociais, percebam que estão sendo agora abraçados. Sintam-se como se estivessem presentes. E vamos fazer aquele momento de prece, agradecendo ao nosso Pai a oportunidade de nos encontrarmos aqui. De nos encontrarmos num ambiente onde a mensagem da doutrina espírita é lida, é explicada, é praticada. Momentos esses em que nós talvez não tenhamos ao longo da nossa semana, muito talvez atribulada pelas coisas da matéria. Então essa situação de agora é aquela situação que nos acalma, que nos fortalece, que nos energiza, que nos dá esperança, que nos dá a alegria de viver. Possamos entender as lições, possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia, nos tornando pessoas melhores, porque esse é o objetivo da vida. Estamos aqui não para acumular bens, mas para desenvolvermos virtudes. Virtudes essas que nos conduzirão verdadeiramente à felicidade que todos inconsciente ou conscientemente buscamos. Portanto, oramos a Deus que nos fortaleça essa vontade de melhorar, de progredir, de crescer, de buscar a felicidade. Que assim seja. Pessoal, vamos lá então. Voltando ao capítulo de número 16 que nós começamos na semana anterior. Capítulo chamado Encantamento Pernicioso. Então nós vimos que no início desse capítulo aqui, a Dona Isaura, que era aquela médium que fazia parte da reunião mediúnica, do senhor Silva, ela, tão logo a reunião se encerrou, ela começou a desenvolver um estado mental de mais baixo nível. Nós comentamos isso aqui na semana anterior e nós vimos que Sidônio, o mentor espiritual daquele grupo mediúnico, chegou a comentar com André Luiz, com Gúbio, que aquela senhora estava sendo possuidora de uma altíssima carga energética negativa, que era dada a ela mediante o quê? Espíritos obsessores que buscavam o malefício não somente dela, mas daquele núcleo de desenvolvimento, da mensagem de Jesus. E Sidônio explicou para o pessoal ali que ela, essa médium aqui, havia adquirido essa sintonia com entidades das trevas por conta do ciúme. Era uma mulher extremamente ciumenta. E aí Sidônio começa a tecer inúmeras considerações a respeito disso, o modo de ajudar, como que o desequilíbrio, gerado pelo ciúme fazia com que a obsessão acontecesse, por que ela não largava da questão do ciúme, e por aí vai. Nós vimos, inclusive, o senhor Silva sair do corpo, depois do sono físico, ser encaminhado para uma reunião de estudos. Vimos Isaura, também mediante o sono físico, sair do corpo com o perispírito todo pesadão. E mal enxergando, mal ouvindo os benfeitores espirituais, saiu à rua. Para quê? Para se encontrar com os obsessores. Porque aquela casa era uma casa perfeitamente protegida pelos benfeitores espirituais. Ali não entrava espírito galhofeiro, ali não entrava espírito obsessor, no intuito ali de promover baderna. Porém, Dona Isaura, saindo do corpo, buscava o contato com os obsessores. Então nós paramos aqui na semana anterior. E nós vamos começar agora a falar como que o processo obsessivo se efetuava sobre a Dona Isaura. E nós vamos ver como que esse processo obsessivo pode se efetuar em nós também. Porque a técnica da obsessão
ela é muito ardilosa. E nós frequentemente caímos aqui ou ali nas artimanhas dos nossos queridos irmãos que desejam o nosso mal. Então nós vamos ver como que eles faziam isso com a médium da casa. Interessante, ali é o caso dela ser médium. Dela, há poucas horas atrás, emprestar o seu psiquismo, a sua boca, para falar mensagens positivas, mensagens elevadas, para ajudar espíritos desequilibrados. E ali, pouco tempo depois, ela por si só já se encontrava desequilibrada, em busca dos próprios obsessores que a enganavam. E aí a gente vê que o médium, que mediunidade não é atributo de grandeza. Comentamos isso na semana anterior. Não é o fato do indivíduo ser médium que ele já ganha ali um certificado de elevação espiritual. Não é assim. Nós vimos que há espíritos realmente elevados que são médiums, que é uma mediunidade, inclusive, perfeitamente natural, que flui facilmente, oriunda do próprio processo evolutivo dele. Porém, expressiva percentagem dos médiuns nada mais são do que espíritos devedores do passado e que ganham a mediunidade objetivando não somente ajudar o próximo, mas usá-la para benefício de si mesmo, querendo com isso, com a boa utilização da mediunidade, ressarcir um passado de débitos e elevar-se espiritualmente. Mediunidade não é atributo de grandeza. Ponto final. E a gente vê aqui no caso dessa querida médium aqui. Bom, saiu do corpo, saiu da casa, ganhou a rua. E aí Sidônio, o mentor espiritual daquela reunião, acompanhado de André Luiz, foram atrás dela. E ela andou e se deparou numa casa abandonada. Aqui na terra, tudo aqui na terra, tá? Entrou naquela casa. Lá estavam 2 obsessores. Os 2 obsessores se acercaram dela, amistosos e macios. Lembra que a gente comentou semana passada? Amistosos e macios. Presta bem atenção como é a psicologia que eles utilizam. Já imaginaram se eles já chegassem chutando a porta, agressivos? Eles iam ganhar a confiança dela? Óbvio que não. Ela ia se sentir assustada, coibida, agredida e ir embora. Não. Eles estavam lá, macios, educados, amistosos, e começaram a falar com ela. Então, dona Isaura, como a senhora tem sofrido nos teus sentimentos de mulher, não é mesmo? Não, eles conhecem. Olha o começo da conversa. E ela, meu amigo, olha o que o André Luiz coloca aqui, ó. Ah, meu amigo, então o senhor também sabe? E André Luiz coloca aqui, ó. Visivelmente satisfeita por encontrar alguém que se lhe associasse às dores imaginárias. Ou seja, o obsessor fala o que você quer ouvir. Sabe muito bem como te atrair a atenção, como te pescar. E ó, quem faz atendimento fraterno nota essa realidade. Não são todas as pessoas, mas muitas pessoas que chegam no atendimento fraterno e abrem a boca para começar a falar, elas não querem ouvir orientações. Elas querem simplesmente falar e talvez que a pessoa que esteja ouvindo concorde com elas. É ou não é? Em muitas situações é assim. Ela quer falar, quer expor o caso e quer que aquele que esteja ouvindo concorde com ela. Não, você tem razão. Né? Boa parte é assim. É o que a gente está vendo aqui. Satisfeita. De certa ela pensou, finalmente alguém enxergou o tanto que eu sofro. É claro que enxergou. Eram obsessores. Era o que eles queriam. E eles continuaram. Claro, como não? Eu sou um dos teus espíritos protetores. Olha só. Te protejo.
E a fim de ajudá-la, sabe o que eu faço, dona Isaura? Eu sigo o teu marido e eu vejo o quanto que ele te trai. E aí ela falou, em lágrimas, sim, essa que é a verdade. Sofro infinitamente. Sou a mulher, a pessoa mais infeliz e sofredora desse mundo. Vocês viram onde que o obsessor pegou? No ciúme. Dentro dela, ela já pensava assim, meu marido é minha posse, se ele conversar com qualquer outra mulher, com certeza ele está querendo me trair. O obsessor, obviamente, sabendo desses pensamentos, entraram nisso daí, os obsessores. Se talvez a fraqueza dela fosse num outro campo, a abordagem seria diferente. É claro, os obsessores são eméritos psicólogos, muitos deles. Eles fazem cursos de psicologia profunda no astral inferior. Então eles sabem detectar qual é o nosso ponto fraco e agir ali naquele nosso ponto fraco, a fim de que a gente possa ser presa fácil deles. Eles falaram o que ela queria. Reconheço, continuou o obsessor, a extensão dos teus padecimentos morais. Vejo o seu esforço, vejo o seu sacrifício. Estão vendo? Eles estão só dando corda para ela. Não ignoro que o seu marido é um hipócrita. Ele eleva a voz nas preces, mas você não sabe, dona Isaura, mas eu sei. Enquanto ele está lá, nas preces, falando do evangelho, ele está olhando as mulheres que fazem parte da reunião, com pensamentos de lascívia. Olha só, jogando tudo aquilo que ela queria ouvir. Isso é um absurdo, ele continua. Me dói ver você algemada a esse hipócrita, a esse monstro desalmado. E ela continuou, mas é isso mesmo, estou rodeada de gente desonesta, nunca sofri tanto na minha vida. Essa é a primeira fase da abordagem, tá? O que a gente tira de lição aqui, ó? Vamos comparar isso com aquilo que Jesus nos falava. Jesus, quando esteve aqui, falava aquilo que a gente queria ouvir? E até hoje ele não fala aquilo que a gente quer ouvir. Ele fala aquilo que a gente precisa ouvir. E muito frequentemente aquilo que a gente precisa ouvir é doloroso. Porque nos põe a descoberto os nossos defeitos, das nossas dificuldades, das nossas imperfeições. E a gente não quer sequer enxergar as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, os nossos vícios. O Cristo vem e coloca a descoberto isso. O Evangelho de Jesus é um verdadeiro procedimento de autópsia espiritual. Porque nos mostra a descoberto tal qual nós somos. Jesus sabia o que estava fazendo. Por isso que ele chegou a incomodar muita gente. E até hoje incomoda. Jesus queria fazer com que a gente saísse da zona de conforto. Porque todos nós construímos zonas de conforto, modos de pensar, modos de agir, modos de sentir, e está muito bom desse jeito. Aí vem o Cristo com a linguagem dele, com os ensinamentos dele, e nos força a sair daquela preguiça na qual nós nos inserimos. Por que vocês acham que certa vez ele falou assim, eu não venho trazer paz à terra, venho trazer o quê? A espada. Se você não conhecesse Jesus, os ensinamentos dele, e colocasse essa frase na sua frente, não vim trazer a paz, mas a espada, e alguém te falasse, quem que falou essa frase? Jesus ou Adolf Hitler? Você falaria, não, é Hitler, claro, onde já se viu, não vim trazer paz, mas a espada, mas é de Jesus. Ele estava falando ali, não obviamente de um confronto entre nações, mas a espada é o símbolo da luta interior. Uma outra passagem que ele fala o seguinte, eis que vim
jogar fogo à terra. E quão grande é a minha angústia até que aquilo lá se cumpra. Falando, nossa, mas espera aí. O ser que veio aqui pregar o amor, a paz, a misericórdia, a concórdia entre as pessoas, veio trazer fogo à terra, querendo que aquilo lá se cumprisse. É óbvio que ele estava falando em termos simbólicos. O fogo é o símbolo da purificação. Sempre foi. O Evangelho de Jesus mexe com a gente. Por isso que numa palestra é sempre bom o palestrante morder e assoprar. Morder e assoprar no sentido de falar as verdades que a gente precisa ouvir, mas ao mesmo tempo jogar consolação para que as pessoas possam se sentir acolhidas. Jesus teve um trabalho verdadeiramente sublime de, além de ofertar a verdade, saber acolher as pessoas que sofrem. O obsessor aqui fez o quê? Falou a verdade para aquela mulher? Não. O obsessor chegou a falar dos malefícios do ciúme? Do quanto que ela tinha que combater aquilo lá que a prejudicava? O quanto que ela tinha que ter compromisso e respeito para com o marido e para com a própria mediunidade? Não. Falou o que ela queria ouvir. Ele identificou, esse é o ponto fraco dela, eu vou no ponto fraco. A partir do momento que ele começou a falar das dores que ela passava, ele colocou ela aqui, ó, na palma da mão dele. Comentários? Sim, fala. Jesus fala assim, assuma a responsabilidade. Você tem a rédea da sua vida e você precisa tomar as decisões e arcar com as consequências. O obsessor fala, não. Alguém tem culpa, é o teu marido tem responsabilidade. Muito bem. Muito bem. Exatamente isso, exatamente isso. É muito mais fácil você terceirizar culpas. E fala que a pessoa é a pessoa melhor do mundo. Não, é a pessoa... Você não viu? Não, você não viu falando aqui? Dói-me ver o tanto que a senhora está sofrendo nas mãos desse hipócrita. Claro, falou tudo aquilo que ela queria ouvir. Tudo aquilo. Né? Então foi ali que eles a pegaram. Mas eles não estavam querendo fazer isso simplesmente para enganá-la. O objetivo deles era mais profundo. Sidônio fala aqui, ó. Antes de tudo, os agentes da desarmonia, os obsessores, perturbam-lhe os sentimentos de mulher. Para quê? Para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. Entenderam? Qual é o planinho deles? Primeiro, perturba emocionalmente a pessoa. Objetivando o quê? Atrapalhar a conduta dela na área religiosa. Eles eram inimigos da causa cristã. Eles queriam desarticular aquele núcleo familiar de trabalho no bem. Como que eles fizeram isso? Perceberam nela o ciúme. Agiram, desequilibrando, visando desequilibrar o trabalho. Eles estavam tentando fazer a mesma coisa no dirigente do trabalho, que era o senhor Silva, casado com a dona Isaura? Pode ter certeza que eles estavam tentando sim. Mas pelo visto o Silva era bastante vigilante no que diz respeito às suas deficiências espirituais, que com certeza ele tinha. Aqui não fala quais eram, mas com certeza ele tinha. Mas ele era mais atento, estava mais focado naquela questão do vigiai e orai. Ela não. Embora soubesse os malefícios do ciúme, o quanto que isso era ruim para ela, etc e tal, ela não queria de modo algum mudar a sua conduta nesse sentido. Ok? O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora. Pelo ciúme, a médium, nessa conversação, já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Como que a gente pode trazer essa lição para a nossa vida? Você que desenvolve alguma tarefa no meio espírita. Obviamente, você é imperfeito, obviamente você não é um missionário sublime, superior, você é alguém que está tentando melhorar, alguém que está querendo progredir, alguém que está querendo fazer alguma coisa boa para o seu próximo. Maravilha.
Os obsessores inimigos da causa, eles vão buscar em você o teu ponto fraco. E vão buscar agir nesse ponto fraco. Buscando te desequilibrar nele. Qual que é o objetivo? Perturbar a tua ação no bem. Eles fazem isso o tempo todo. Como diz Kardec, a gente tem que ficar bastante atento. Porque os obsessores tomam a ação e a conduta do gato que espreita o rato. Ele usa essa frase. Esperando somente um desequilíbrio para poder agir. Sim. Essa bom de circunstância dessa fraqueza, nem sempre eles podem estar vivos, mas às vezes eles podem pegar um outro fato, por exemplo, dentro de casa, às vezes tem um filho, alguma coisa que está com alguma dificuldade. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Que quando eles não encontram no seu alvo as condições adequadas para agir, eles vão encontrar alguém no entorno dessa pessoa buscando desequilibrar para poder atingi-la. Possivelmente é esse caso aqui, ó. Talvez eles tenham tentado agir lá no senhor Silva e não conseguiram. Vamos na mulher. Desequilibrando a mulher, talvez a gente afete o homem e afete o trabalho como um todo. Era esse o plano deles. E eles estavam conseguindo. Então, para nós, a vigilância é muito grande. Conforme a gente viu na semana passada aqui, a gente vai até voltar aqui um pouquinho, ó. Quando ele fala aqui, ó, enquanto a criatura é comum e não se destaca por desejos de ordem superior, as inteligências pervertidas não ligam para essa pessoa. Agora, quando a pessoa começa a desenvolver intenções na área do bem, essa pessoa começa a se destacar vibratoriamente. A vibração muda. Ela começa a ficar diferente. E isso atrai justamente a atenção de quem? Dos próprios inimigos da causa. E aí eles vão nela. Buscando destabilizar. Exatamente. Buscando atrapalhar. Aqueles que não têm aspirações de ordem superior, eles não são de modo algum inimigos dos inimigos do bem. Não faz diferença nenhuma. Agora, aqueles que querem melhorar um pouquinho sequer, esses viram alvo. Tá? A gente fala isso não com o intuito de assustar ou de desestimular ninguém, mas é sempre muito importante a gente conhecer os bastidores das ações espirituais, os inimigos da causa. Porque se nós estamos na causa, automaticamente eles já são os nossos inimigos. É assim que eles nos enxergam, é assim que eles nos consideram. Ah, Daniel, mas eu faço uma coisa tão pequenininha no centro. Você, para eles, é um inimigo. E eles vão buscar te desestimular. É uma batalha espiritual constante. Daniel, e nesse período que a gente está vivendo, nos últimos anos, né, da Terra entrar em regeneração, eles não querem perder ninguém. Nossa, não quer. Eles querem levar. Exato. E assim, trabalhando intensamente. E muitos deles já sabem que não vão permanecer mais aqui na Terra, né? Então, por uma questão de maldade mesmo, é mais ou menos o seguinte, eu sei que eu não vou ficar, mas eu vou arrastar o máximo possível comigo. Pode ter certeza, muitos pensam dessa maneira mesquinha, grosseira, agressiva, né? E a gente com atenção redobrada. E a gente com atenção redobrada, por quê? Porque vibratoriamente falando, a gente não é nenhum anjo. A gente cai, a gente tem momentos de queda, né? Momentos de desequilíbrio, isso é comum e natural para todas as pessoas aqui. A gente tem que ficar atento aos momentos de queda. Para que tão logo a gente caia, a gente possa promover o processo de reerguer. E voltar para o caminho. Nós que estamos no meio espírita, é muito comum frases mentais do tipo que eles jogam na cabeça. Você não vale nada. Olha só o quanto que você erra. Como que você tem coragem de ir naquele lugar lá e ouvir falar de Jesus, ou falar de Jesus, sendo que você é errado desse jeito? Você não merece. Você é um fingidor. Você é um hipócrita. Frases como essa, vez ou outra, vêm nas nossas cabeças, tá? E aí, se a gente acolher isso, é perigoso, porque você começa a pensar, nossa, não é que é verdade mesmo?
Sim, que são devidamente estimuladas espiritualmente para isso. Não é à toa que essas coisas acontecem. Mas você agora está lá dando passe. Mas você agora dando passe? Não é possível. E fala nesse tom jocoso. Por que não? A gente está aqui para poder melhorar. Sabe quando vem essas frases na minha cabeça? O que eu busquei construir para mim mesmo? Agora que eu vou no centro mesmo. Porque eu preciso ir. O centro é um hospital de almas. Se eu me afastar do centro, eu vou permanecer doente. Eu tenho que ir lá, para me envolver com o bem, para buscar a cura espiritual. Se eu me afastar de lá, eu vou piorar. Então eu tenho que ir mais. Eu tenho que melhorar. Na verdade, é que você está sim. Quantas vezes já fizemos convites mentais, né? Vamos lá, vamos juntos. Né? Então vamos lá. Nós vamos ver qual que foi a ação dele na tarefa mediúnica. Primeiro, desestabilizou a mulher emocionalmente. Com detalhe, eles criaram isso nela? Eles inventaram um ciúme nela? Eles plantaram ciúme nela? Eles simplesmente potencializaram algo já existente nela. Repara, o mal tem a força que nós oferecemos a ele. Tá? O mal por si só não é forte. Eles têm a força que nós damos para ele. Então, se a gente buscar combater os malefícios em nós, a gente vai diminuindo paulatinamente a ação deles na gente. Aí a gente sai daquela zona de conforto, né, Guilherme? De buscar terceirizar responsabilidades. Eu sou assim, mas eu tenho um processo obsessivo terrível. Eu tenho inimigos do passado. O obsessor só age na gente porque ele encontra as portas abertas para isso. Seja porque ele está explorando algum erro seu, seja porque você errou com ele no passado e você se vinculou vibratoriamente a ele. No fundo, o problema é sempre seu. Não é de outra pessoa. O problema é sempre seu. E a gente busca muito culpar os outros. Eu bebo sim, mas também vê a família que eu tenho. Se eu não beber, eu não dou conta. Desculpinha, né? Eu jogo sim meu dinheiro nos jogos, tá? Eu preciso ter esse momento de extravasar. Você viu o trabalho que eu tenho? Eu preciso extravasar. E aí as desculpas vão, né? Pode ter certeza. Às vezes isso daí é uma desculpa que você constrói, né? Às vezes é uma desculpa que joga na tua cabeça. Para que você possa amenizar a responsabilidade. Você sabe que está errado, mas você ameniza a responsabilidade. Nunca a culpa vai ser 100% sua. Sempre vai ser de alguém também. Né? Se fulano não agisse assim comigo, eu não agiria assim. Mais uma vez, é a velha questão do Adão e Eva. Né? A questão do Adão e Eva é uma coisa emblemática, né? Não é verdade? Adão joga a culpa em Eva. Eva joga a culpa na serpente. Ninguém quer assumir a responsabilidade de nada, né? Ninguém quer assumir. É o complexo, né? E naquela época a cobra tinha perna, né? Porque Deus condena a cobra a se arrastar de ventre pelo chão, né? E falava ainda por cima, né? Aí, ó. Da cobra já passou para maçã. Por aí vai. Você terceiriza a responsabilidade. Terceirização de responsabilidades é imaturidade espiritual. A partir do momento que a gente começar a colocar para nós as responsabilidades das próprias condutas, isso é indício de maturidade espiritual. Parar de culpar. Né? Às vezes os filhos são muito pródigos em fazer isso. Né? Eu sou assim, mas por que você é assim? Porque você me ensinou assado. E sim, assim vai. Quantas vezes já ouvimos, ou na nossa condição de filhos, já falamos isso. Não é verdade? Terceirizar responsabilidades. Não podemos terceirizar nada, não. Então vamos lá. Dona Isaura, nós somos seus leais amigos. O obsessor falando com ela. Né? Somos os protetores verdadeiros seus. Não é justo que a senhora se submeta às arbitrariedades do teu marido. Sabe o que a senhora tem que fazer? Abstenha-se de receber na sua casa
aquelas pessoas hipócritas que vêm acompanhar a reunião, que são pessoas tão hipócritas quanto o teu marido. Não faça isso. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas em companhia desse tipo de pessoa. Faltou só falar gentinha mesmo. Né? Gentalha. Faltou só falar isso. A médium invigilante arregalou os olhos. Vocês acham que ela rebateu? Não. Aconselhe-me, espírito generoso e amigo, que tão bem me conhece o martírio. Tá vendo? Primeiro, pescaram ela na parte emocional, para depois abordar aquilo que eles queriam mesmo. Acabar com o trabalho mediúnico. Por que eles fizeram isso? Porque se eles tivessem ido logo na questão mediúnica, talvez ela falasse o seguinte: opa, peraí, eu faço uma coisa boa lá. Né? Então, o que esse pessoal está me aconselhando? Não, desestabilizar ela aqui, para desestabilizar aqui. E aí eles continuaram. A senhora não nasceu com a vocação para o picadeiro. A tua casa está sendo transformada num circo. As pessoas que vão lá vão simplesmente para se divertir. O teu marido faz de você uma atração circense, um espetáculo. Abstenha-se disso. O objetivo deles, acabar com o grupo mediúnico. E eles continuam. Você já meditou bastante na mistificação inconsciente? Animismo. Já meditou muito? A senhora já estudou o espiritismo? Olha só que ponto que o obsessor vai. Chega a falar, inclusive, em nome do espiritismo. E falou o seguinte: olha, aquilo que a senhora recebe não tem nada de espírito superior, não. Vem de espíritos perturbados, vem dos pensamentos das pessoas que estão lá, e grande parte é coisa da tua cabeça. Repara bem, tudo construção mental tua. Você ainda tem muito caminho ainda a percorrer até se transformar numa médium. Até lá, abstenha-se das práticas mediúnicas. Olha que coisa. E ela foi captando aquilo ali. E o que mais espantou André Luiz não foi a fala do obsessor. Foi a postura de Sidônio, que era o mentor espiritual. Repararam que até agora Sidônio não fez nada? Fez nada, né? É o mentor espiritual da casa. André Luiz pensou: meu amigo, por que você não está defendendo essa mulher? Ela está sendo acossada ali por entidades trevosas. Protege ela. O que ele falou? Quando André Luiz perguntou: não será razoável defendê-la? Olha como que um espírito benfeitor age. Presta bem atenção. Todavia, o que a gente fez poucas horas atrás? Se não prepará-la à própria defensiva. Olha o que o benfeitor faz. Prepara-nos para que a gente possa se defender. Ela trabalhou mediunicamente conosco. Ouviu formosa preleção evangélica sobre os malefícios do egoísmo. Nos emprestou os lábios para falarmos a respeito do Cristo. Disseminou o bem agindo como médium. Ou seja, fez tudo na área do bem. Nós já estávamos preparando ela para que ela construísse a sua fortaleza interior. Tá vendo? Mais uma vez aquela historinha de querer que o outro faça por nós. Os nossos benfeitores agem dessa forma. Eles nos oferecem os instrumentos necessários para que a gente possa se defender. É claro, quando eles percebem que estamos sob ataque, mas eles percebem que nós estamos buscando melhorar, eles nos protegem, eles nos defendem. E agora no caso dela? Por que ele não moveu uma palha? Porque ela estava totalmente envolvida pelas artimanhas das trevas. Ela não estava fazendo um único esforço para melhorar. E ela foi preparada antes disso. Isso que a gente está fazendo aqui agora, esse estudo aqui, é um preparo contra processos obsessivos. É a responsabilidade que o alto está nos dando. E a gente, às vezes, não quer isso.
Né? A gente quer que o benfeitor, que o anjo da guarda venha e nos defenda de tudo. A gente continua do mesmo jeitinho. Mesmo pensamento, mesma conduta, mesmas ações, mesmas palavras. A gente quer que o anjo da guarda venha e nos defenda de tudo, sem a gente mover uma palha rumo à melhoria espiritual. Tá certo isso? Não tá certo isso. Não é assim que o benfeitor age. E aí ele fala, depois dela fazer tudo aquilo que ela fez na reunião mediúnica, só porque o esposo pôs-se a conversar com algumas senhoras da reunião, depois da reunião ter sido encerrada, ela já se entregou a um estado mental de profundo ciúme e se ligou a entidades das trevas. Mas André Luiz insistiu. Escuta, não tem recurso de afastar o obsessor? É o que a gente mais quer, né? O que o obsediado mais quer é que o obsessor pegue o rumo dele. Não é? Não há recurso? André Luiz perguntou. E Sidônio falou, claro que há recurso. Em toda parte existe contenção e panaceia, remediando situações pela violência ou pelo engodo, mas pela nossa tarefa. O que é mais aconselhável? Espantar as moscas ou curar a ferida? Essa frase do Sidônio é maravilhosa. Por quê? Você vai a um lugar ali, né? Tira um obsessor de você. Mas aí você continua sendo a mesma pessoa que era antes. O que vai acontecer? Novos obsessores chegam. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Então, não adianta nada se o indivíduo tiver uma ferida na perna, ele, ao invés de curar aquela ferida, simplesmente espantar as moscas. Ele espanta aquelas moscas. Mata as moscas com aquela raquete de matar pernilongo, né? Mata as moscas lá, mas a ferida na perna continua. O que vai acontecer? Novas moscas chegam. A ferida aqui é o símbolo dos nossos problemas espirituais, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Então, se a gente não tratar essa ferida espiritual nossa, não adianta nada você ir no centro espírita, você ir na igreja evangélica, você ir no terreiro de Umbanda, para tirar o obsessor de você. Independente do nome, obsessor, encosto, que seja, diabo, né? O que vai adiantar? Você continua sendo a mesma pessoa de antes. Sem esforço de melhoria. Se afasta o obsessor, vem outros. Jesus já havia alertado isso. Como é que é aquela frase mesmo? O difícil é da casa de um homem. Uhum. Vai tocar esquerdo. Sim. Eu acho nada lá que interessa, ele volta, quando acha a casa varrida, e pega mais 7 espíritos pior do que ele, e a situação daquele homem fica pior do que antes. Como entender essa lição de Jesus se não for sob a ótica da obsessão? Jesus descreveu ali o processo do afastamento do obsessor sem que o obsediado mudasse a sua vida, mudasse a sua conduta. Ele vai ser fonte atrativa para outros obsessores chegar e vai acontecer. Né? É o que foi falado aqui. André, a gente poderia afastar os 2 obsessores aqui? Poderia, não tem problema nenhum não. Né? Outros viriam. Até mesmo os outros 2 viriam. Ela ia chamar. Lembra que ela que foi ao encontro deles? Ficou amiguinho delas. Né? Tais dificuldades são lições valiosas que o espírito do medianeiro deve aproveitar em benditas experiências. E não nos compete subtrair o ensinamento ao aprendiz. Olha só. Olha como que o benfeitor espiritual age. Deixa ela errar. Ele falou páginas atrás. Ela só não sucumbiu mais porque nós estamos aqui a auxiliando, buscando preservar-lhe as forças físicas. Mas nesse quesito aqui, deixa ela errar. É valiosa lição para ela de aprendizado espiritual. Porque o que vai acontecer aqui, mais tarde, logo depois dela se vincular a esses obsessores, logo depois de ficar longos anos sofrendo esse processo de hipnose, um dia a ficha vai cair. Um dia ela vai perceber que ela estava errada. Aí ela vai amadurecer. Aí ela vai crescer. Aí ela vai se aprimorar.
Esse é o aprendizado. Nossa, Daniel, quer dizer que a gente tem que passar por problemas, por dificuldades, por dores, por angústias para a gente poder evoluir? Nem sempre, pessoal. E as lições? Não é verdade? Você pode chamar uma pessoa e falar assim, olha, não mexa com drogas, que as drogas fazem mal para o teu psiquismo, para o teu corpo físico, destrói as tuas relações familiares, destrói as tuas ligações afetivas. Aí você mostra para aquela pessoa provas, você mostra vídeos, você mostra depoimentos, a pessoa pode falar assim, nossa, é verdade, não vou mexer com droga não, que tudo isso vai fazer muito mal para mim. Né? Porque me conscientizei que isso não é bom. Outra pessoa pode falar, bobagem isso. Aconteceu com outro, comigo não vai acontecer. Vou experimentar e sou forte o suficiente para poder sair. Aí a pessoa vai entrar pelo longo caminho do vício, para lá na frente, após rude processo expiatório, perceber que aquele indivíduo que anos atrás o alertou estava falando a verdade. Então Jesus faz alertas constantes para nós. As lições dele são lições para nos preservar dos males. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Não é verdade? Do mal interior. Mas se a gente optar pelo mal, o que o benfeitor vai fazer? Tirar a gente do laço ali, na marra? Não vai. É o que esse dono está fazendo aqui. Deixa ela errar. Ela já recebeu várias lições de como proceder, de como agir. Optou por ser desse jeito. Pode falar. Esse exemplo que você falou, por exemplo, deixa se dar mal nesse caso, ela punir e tal. Mas isso, assim, por exemplo, no campo, a gente sabe que isso é muito eficaz, mas no campo, por exemplo, no campo familiar, por exemplo, aquele tipo de protetor que a gente tem, ou do familiar ou de amizade, uma coisa assim, sempre a pessoa está por aquele caminho, você sabe que com certeza ela vai se dar mal, e você quer fazer de qualquer forma, e a pessoa de qualquer forma não escuta, porque ela está naquele meio, está naquela sintonia baixa, não consegue te ouvir. Só que você sofre muito com isso, porque assim, não, eu posso deixar você se dar mal com isso, mas ela não escuta e fica complicado, sabe? Principalmente no assim, familiar de pessoas próximas. Assim, pessoas mais distantes, você sofre também, mas assim, você não. Você pode falar, minha parte eu fiz para aconselhar, mas aquela vivência, tipo assim, às vezes uma pessoa com um pouco mais crítica com essa parte do vício, né? Com droga, com álcool. E assim, você vê aquela pessoa próxima sua passando por aquilo e você alerta. E você não sabe nem o que fazer mais, né? Você não tem o que fazer e você também não quer esperar a pessoa chegar aqui no posto para poder porque assim, muitas pessoas chegam no posto, mas não conseguem voltar, né? E isso, às vezes, com um familiar, com um amigo próximo, é muito sofrido. Como lidar com essas coisas? É um desafio muito... É um desafio doloroso. E muitas vezes assim, eu vou esperar ela chegar no posto para ela ver que muitas pessoas não chegam no posto e não enxergam e acabam sucumbindo, acabam morrendo, acabam... Então, sabe, muito difícil, doloroso, delicado. E aí a gente tem que ter nisso, como em tudo, a visão espiritual do todo, né? E ter como modelo e como exemplo a própria ação dos próprios benfeitores espirituais aqui. Vocês percebam que Sidônio seguiu ela. Não deixou ela aí sozinha. Daqui a pouco vocês vão perceber que Sidônio vai aparecer para ela, né? Buscando mostrar para ela, estou aqui presente, né? Me dê tua mão, estou aqui para te ajudar. E ela negou. Então, nesses casos aí, os conselhos, as orientações, as palavras, tudo aquilo que a gente puder fazer ao nosso alcance para poder abrir os olhos daquela pessoa para aquele malefício que ela está desenvolvendo, é lícito e tem que ser feito, é um dever, uma obrigação nossa. Agora, se a pessoa, usando do seu livre-arbítrio, da sua vontade, do seu desejo, decidir mesmo assim errar, se há de fazer. A gente poderia até pegar aquela pessoa à força e buscar tirá-la daquilo ali, mas será que não seria o mesmo de espantar as moscas ali e deixar a ferida aberta? Não seria muito melhor buscar curar aquela ferida? Buscar entender bem quais são as causas, aquelas motivações e agir na causa? Porque os benfeitores espirituais, eles buscam fazer isso. Então, em situações como essa, assim como em inúmeras outras situações da vida, quando a gente tiver dúvida de como agir, qual que seria a conduta dos benfeitores espirituais nisso daí?
Qual seria a conduta de Jesus sobre isso daí? Ah, mas aí a pessoa está insistindo em errar e isso vai fazer com que ela morra. O corpo vai morrer, mas ela vai permanecer viva. Talvez seja aquela a lição necessária para que no futuro, depois de muito sofrer, o arrependimento chegue, a maturidade chegue. Ela passe a traçar e percorrer outros rumos. Difícil, doloroso, complicado, porém é assim que a vida funciona. Fala. Então, nesse caso, a ideia é que a pessoa faça o máximo que ela puder. O máximo que ela puder. Se não der certo, é porque ela tinha que passar por essa situação também. Para poder aprender. É uma vivência que ela está passando também. Emocionalmente falando, ela se vinculou àquilo. Né? Mesmo enxergando que está errado aqui, ela se vinculou emocionalmente àquilo ali, aquela faixa de vibrações. E para sair de lá, somente o desencanto, somente a dor, somente o sofrimento. Né? A partir do momento que ela cair a ficha, que ela decidir melhorar, mãos amigas vão acolher e vão auxiliá-la. E o Espiritismo é muito legal, porque essa fase que ela passou, serviu de lição, e numa outra encarnação dela, ela vai usar isso para poder. Exato. É o que a gente está sempre vendo, mesmo. Direto. Assim, em Kardec, no Livro dos Espíritos, existe uma pergunta mais ou menos assim. Né? Como que os benfeitores espirituais sentem vendo que os seus pupilos encarnados estão errando? Qual que é a resposta dos benfeitores espirituais, dos benfeitores da codificação? Obviamente que eles sentem. Obviamente que eles se entristecem. Mas é uma tristeza diferente da nossa encarnado. Porque eles estão desencarnados. Porque eles já têm a visão espiritual. Eles sabem que aquela pessoa está errando, mas sabem que aquilo lá vai levar a um sofrimento que futuramente vai fazer com que ela cresça. Espiritualmente se aprimore. Então, talvez, se a gente tiver essa visão espiritual do todo, mesmo no sofrimento, a gente encontre um certo refrigério ao coração. Perfeito, exato. E às vezes não vai ser possível. Perfeito. É um desespero total, só que por mais assim, que a mãe com certeza vai envolver muito com o seu poder, tirar o fim daquela situação, mas muitas vezes ele vai conseguir evoluir daqui só 2, 3, 4. Exato. Exato. E o bom saber é que os benfeitores espirituais, assim como os benfeitores encarnados, nunca abandonam. Estão sempre ali presentes. Né? Não podem forçar nada, nem violentar consciências. Mas a partir do momento que houver um movimento da parte daquele que sofre, o benfeitor está lá pronto para poder acolher. A abertura que ele dá. Precisa haver essa abertura. Não é o caso dessa moça Isaura, que até então não estava tendo abertura. Tanto que, né, o próprio Sidônio aparece para ela. No meio dessa conversa aqui, Sidônio aparece. E ela fala, estou vendo Sidônio, o mentor espiritual do meu grupo. Né? O que o obsessor fala? Mentira, é um vício mental seu. Você tem que se tratar. Cure-se. Sidônio não está aqui. Aí Sidônio volta para André Luiz e fala assim, tá vendo, André? A mentalidade dela está tão vinculada à mente do obsessor que ela sequer se encontra em condições de ouvir alguma palavra amiga da minha parte. Paciência. Possivelmente com o tempo, se ela continuar desse jeito aqui, ela vai perder a mediunidade. Vai se vincular vibratoriamente ao obsessor. E depois de longo tempo de angústias, aí vai cair a ficha. Nossa, como eu errei. Nossa, como eu tomei um caminho errado. É a lição que ela precisa passar para poder amadurecer e para poder crescer. Sim, pode falar? Muito bom, exatamente. Olha quanto tempo que ela aguardou. E ela estava sempre ali buscando jogar bons pensamentos para ele. Só que ele era refratário. Né? De umas décadas para cá ela fala isso, né? Ela começou a sentir que ele estava amolecendo. Alguns pensamentos de arrependimento, não era nem arrependimento, de enfado na prática do mal começaram a surgir dentro dele. Ela falou, opa, esse é o momento de agir. Então ela esperou quanto tempo? 1.600 anos para isso poder acontecer. A questão do imediatismo, né?
A gente tem que parar de ter essa visão assim estreita da vida material e passar a ter a visão espiritual do conjunto, da imortalidade, né? Que aí a gente continua a sofrer. Óbvio que a gente... Derrubando as coisas aqui. É claro que a gente continua a sofrer. Porém, sem aquela angústia, sem aquele desespero que às vezes toma conta de nós. Né? Aí, o professor continua a falar aqui, ó. Estude a senhora seu próprio caso. Consulte cientistas competentes. Leia as últimas novidades em psicanálise. É claro que o obsessor ia falar isso. O que os psicanalistas, de modo geral, até nos dias de hoje, falam a respeito do indivíduo que é médio? Que é um cara doido, que é um cara perturbado, que é tudo criação da cabeça dele. Taca-lhe remédio. O obsessor sabia o que estava fazendo, não estava querendo ajudar ela. Estava querendo justamente mostrar para ela que, ó, se você seguir esse caminho de consultar os cientistas, os psicanalistas, você vai perceber que aquilo que você tem é um devaneio da tua mente, não tem nada a ver com mediunidade. Então, eles estavam sabendo exatamente como proceder. Né? Aí Sidônio falou o seguinte: André, sabe o que eu vou fazer? Seguinte coisa. Sidônio saiu de lá. Foi buscar o marido. Né? O marido da Isabel. Ele estava numa reunião de estudos no plano espiritual. E falou para ele assim: ô Silva, volta rápido pro teu corpo. A gente está precisando da tua ajuda. E aí o marido estava na reunião espiritual, despediu do pessoal de lá, até mais, voltou pro corpo. Ele volta pro corpo e acorda. Quando ele acorda, ele olha para o lado. A mulher ainda estava dormindo, só que estava toda agitada, respirando arfante, como se estivesse passando por um pesadelo. Né? E ele, totalmente influenciado pelo Sidônio, né? Acordou ela, né? Acorda, mulher, você está tendo um pesadelo, acorda. E aí ela volta para o corpo. Ela volta para o corpo e fala: ah, como eu sou infeliz, estou sozinha, né? E o marido busca acalmá-la. E ela fala: nada disso. Nenhum tipo de benfeitor espiritual pode me ajudar. E ele: como assim? Não temos sido tão amparados através da tua própria mediunidade? E ela: nunca. Tudo é uma farsa. As mensagens que eu recebo são pura atividade da minha imaginação. Estão vendo? Ela, dentro do corpo, estava retratando perfeitamente aquilo que o obsessor tinha falado para ela. Só que o Silva, profundamente influenciado pelo Sidônio, falou: ouve, Isaura, você jamais foi mentirosa. Caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos, que te conduzem ao purgatório por causa do ciúme que você tem. Mas Jesus vai nos auxiliar o oportuno reajustamento. Quer dizer, o marido sabia, né, qual era o ponto fraco dela. Era ciumenta em excesso. Aí Sidônio vira para André Luiz e fala: André, você pode ir embora, que essa conversa aqui vai varar a madrugada. Tá? A gente vai conseguir fazer com que ela se reajuste, com que ela se acalme, mas a lição principal você já recebeu aqui. Aí André Luiz se despede e volta para junto de Gúbio, que ele tinha outra tarefa a cumprir, só que essa outra tarefa só na semana que vem. Ok? Até aqui, pelo que a gente estudou, pelo que a gente comentou. Alguém quer ainda fazer algum comentário? Alguma pergunta? Sobre esse processo obsessivo aqui? Não! Ninguém está salvo, né? Se a gente for ver, né? Até mesmo a missionária dela, né, na área da mediunidade, assim, se deixou cair. Não é à toa que o Cristo fala do vigiar e orar, para não cair em tentação. Né? Estamos... E quando cair, o que a gente tem que fazer quando a gente cair? Porque cair, a gente cai. Não adianta cair, a gente cai. A gente tem que criar um certo dispositivo na nossa mente para ser ativado automaticamente. Como? Cair. Mas eu preciso me reerguer para poder melhorar. Porque se eu permanecer caído e lamentando, eu não vou melhorar em nada. Eu tenho que me envolver mais com o bem. É aquilo que foi dito. A gente está no espiritismo não porque a gente é bom, mas porque a gente precisa melhorar. Essa é a ideia. No começo do livro fala, né? Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro, contudo, a renovação, traduzindo o aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente.
O espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que já se aprende a gastar a segunda, que é a eletricidade, né, no transformismo incessante da Terra, mas mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Exatamente, nós somos o que pensamos. Então, através da força mental, a gente adquire conhecimento, que vem da educação, que é um negócio que a gente aprende através dos instrutores, através dos livros, através de tudo aquilo que é didático, mas é de fora para dentro. E no que o amigo comentou durante a reunião sobre a questão do que a gente vê, às vezes, acontecendo no tipo próximo, né? Observar que em ambos os lados, na hora que escapa a brecha, alguém, né, os obsessores esperam o seu desequilíbrio para poder se alimentar daquilo que, né, do que você tem ali para fornecer. Sim. E ele ganhar aí a parte da batalha. Do outro lado, o bem também, que foi a mãe de Gregório, né, esperando ali um momento para poder agir. Então, numa situação dessa, né, além do que a gente pode fazer, acredito, né, que Haroldo Dutra, ele traz uma frase assim que educar amando, não corrigir amando, e alguma coisa nesse sentido. Daí, você ter esse papel de corrigir amando, né, dentro da educação, do que você pode fazer ali, e também ali no seu silêncio, né, a sua oração voltada para aquela pessoa que está errando. Né, assim. Se estiver ali tentando alguma influenciação, que, né, também os entes também daquele espírito estejam ali para poder. Perfeito. Exatamente. Porque o que vai acontecer? Com o tempo, a pessoa vai aprender. Porque como todos nós fomos criados por Deus, e todos nós temos dentro aqui de nós a perfectibilidade, é certeza de atingirmos a perfeição. E o progresso é uma força que sempre vai nos impulsionar para frente. Sempre. Às vezes a gente pode deixar aquele progresso congelado por séculos, por milênios até. Mas aquilo lá, um dia, vai fazer com que o indivíduo se movimente para frente novamente. E a pessoa vai evoluir. Todos nós somos anjos em potencial. Isso vai acontecer. Um tempo que varia de acordo com as nossas vontades, com o nosso desejo. Mas vai acontecer. É preciso não perder a esperança nunca, mesmo para com aqueles que aparentemente estão perdidos na vida. Porque aquilo lá é um momento de aprendizado para ele. Né? Quando você vê um indivíduo jogado ali na rua, envolto assim em droga, você fala assim, nossa, olha que vida perdida. Mas você não sabe o aprendizado espiritual que aquela pessoa está passando. Às vezes aquilo ali no futuro vai fazer com que ela desperte valores. Talvez para ela, a escolha de vida dela tenha sido aquela, a fim de que ela possa despertar valores ali mais para frente. É o ideal? É óbvio que talvez não seja o ideal. Porque Deus não quer o sofrimento, mas Ele respeita as nossas escolhas. Através das nossas escolhas, se elas redundarem no sofrimento, obviamente, dali daquele sofrimento vai vir um benefício no futuro. É preciso ter visão espiritual para tudo. Para tudo. Em todas as situações da vida e em todos os momentos da existência. Ok? Então nós agradecemos a Deus a oportunidade do crescimento, do aprendizado, das lições, que a gente possa compreender, entender que tudo isso que a gente lê, que a gente comenta, que a gente estuda, deve servir de elemento modificador da nossa conduta no dia a dia. Porque o progresso é algo que acontece mediante esforço de vontade. Então é muito importante buscarmos a aplicação daquilo que a gente sabe para podermos melhorar em termos de pensamentos, de palavras e de ações, avançando nem que seja 1 milímetro por dia. Que Deus nos abençoe, que assim seja.